Bom dia. Nós vamos começar com a apresentação, mas no sentido dessa origem, da questão, por que nós estamos organizando um grupo nessa organização? Por que a gente está aqui dentro de um laboratório tipicamente de presencial e começa então a adentrar a esse modelo híbrido? E por que focar nas habilidades motoras básicas, não é? Então, como é que surgiu essa ideia? Essa ação que nós estamos aqui, vocês vão ver depois, eu vou discutir que isso não é um grupo, né? Nós não queremos formar um grupo, nós queremos um tipo de atitude, uma forma de pensar, não é? E aí, para isso, a gente vai tentar se organizar e enfim, se envolver nesse tipo de situação. Então, não é formação de mais um grupo de pesquisa, não é? Porque a gente já está envolvido em vários grupos, em várias situações, né? O grupo, ele não tem essa característica. Por quê? Porque a ideia é que ele seja uma atitude, seja um procedimento, uma forma de pensar a sua profissão, né? E a sua formação. Ou seja, como é que a gente lida com a formação continuada? Então, em cima do que a gente coloca? A gente coloca em cima de uma temática. Quer dizer que todos que estão aqui vão estar envolvidos numa única temática, que é a habilidade motora básica. Esse é o nosso foco. Assim como o pessoal que estuda treinamento sempre está em volta do treinamento, o pessoal que estuda Parkinson está em volta do Parkinson, a gente é um grupo temático, né? É um conjunto de ações em cima de um tema. Esse é o primeiro aspecto, ok? E ele não é nem básico e nem aplicado. Básico, entender a habilidade, aplicado, entenda como dar aula para desenvolver essas habilidades. Ele é aquele movimento, não é? Então é um movimento entre diferentes aspectos que envolvem a aquisição de habilidades básicas. Então, como é que surge a ideia? Tem 25 anos que esse laboratório existe, o Laboratório de Comportamento Motor, fundado pelo professor Gotani. Nós estamos completando agora 25, tentando fazer o livro de edição comemorativa, né? A gente completou já 25 anos, no finalzinho do ano passado, e agora a gente está, então, como é que a gente está pensando isso? Então, essa temática, especificamente, ela é investigada desde os primórdios, desde os primeiros estudos, esse laboratório estuda as habilidades motoras básicas. Só eu tenho 19 anos nesse universo, né? Comecei lá com uma iniciação científica, meu primeiro projeto, minhas primeiras leituras em desenvolvimento motor foram focadas na questão das habilidades motoras básicas. Então a gente tem um know-how e um tempo de existência que ultrapassa as nossas publicações, né? Então não dá para você encontrar nas nossas publicações todo o desenvolvimento. Você até pode, mas é um mapa, é quase uma caça ao tesouro, que a gente, mesmo a gente que é membro, fica perdido, mas espera lá, cadê o tal trabalho? E o outro? Por que será que foi feito um e depois o outro? O grupo tem um pouco essa ideia de tentar resgatar esse patrimônio que está, então, há algum tempo sedimentado. O que nós vamos ter? Nós vamos ter alguns estudos de mestrado e doutorado dentro do laboratório nesses 25 anos, não é? Não é uma linha que sempre persistiu, uma única temática. Então, às vezes vem um aluno interessado naquilo, a gente desenvolve, vai embora, passa um tempo, 4, 5 anos, vem outro aluno, a gente desenvolve outro trabalho. Então não tem um conjunto de ações sistematizadas. Nossa atitude é essa, é tentar transformar isso sistematizado, né? É tentar ganhar um pouco essa sequência, para que a gente tenha um começo, meio e espero que não fim, né? Então a gente possa fazer esse desdobramento. Uma outra questão que vem também é que há 19 anos na área eu vou para os congressos de comportamento motor, de educação física escolar, de educação física geral, como o FISCS, dificilmente se encontra pessoas para conversar sobre isso, né? Então é uma temática que sempre esteve presente na formação e na aprendizagem e desenvolvimento, mas você tem poucas pessoas para conversar. Na grande maioria são os professores mais antigos. Os novos você tem dificuldade, né? Se eu pegar a minha geração aí dos 35, 40 anos, poucas pessoas foram formadas nesse universo. Então você tem pouca interação, você quase não conversa. Ou então você conversa com alguém que estudou isso lá na década de 80, ou alguém que está estudando agora, mas que está lendo os livros mais básicos, mais iniciais. Então você não tem essa conversa, né? Tá aí o Léo, que é um dos poucos, vamos dizer assim, estudantes que está envolvidos nessa temática. Claro, sempre que eu estou colocando tem pouco, não conversa, estou pensando em São Paulo, especificamente laboratório, ok? Então não estou falando que em termos de Brasil, né? Em termos de Brasil tem um pouco mais de pessoas, mas eu não vejo uma regra diferente, né? Não há laboratórios que sistematicamente façam isso.
E o que, que a gente tem? Bom, dentro desses 25 anos, a gente produziu alguns estudos isolados e agora, por fim, um grande estudo que envolveu mais de 6 anos, indo à mesma cidade, coletando informações das mesmas crianças e existe uma abundância de matéria-prima, ou seja, a gente fez filmes da mesma criança, 13 pontos no tempo. A gente foi lá, a cada 6 meses, foi coletando, isso tudo guardado. Isso é uma matéria-prima que precisa de trabalho. É uma matéria-prima que está ali para desabrochar, mas precisa de recurso humano, precisa de formação, precisa de gente envolvida naquela temática. Né? Então a gente tem alguns alunos, algumas empreitadas que a gente chama. Está aqui o João, que é um dos alunos que tocou isso no doutorado, está aí pertinho da defesa. Né? A gente já tá com a cara boa, ó, já não é mais triste, não fica por ali. Então é um projeto que rendeu muita coisa, mas que tem um potencial de vir a ser muito grande ainda. Então, a gente tem uma abundância de matéria-prima no laboratório para ser explorada em termos de estudo. Nos últimos 7 anos, né, 2015 para trás, a gente acumulou uma experiência na organização de programas voltados às crianças de 4 a 6 anos, 3, 4, 5, 6 anos, para desenvolver essas habilidades. Então a gente foi, né, do mesmo jeito que a gente trabalhou o projeto Muzambinho, que era conhecer a habilidade, a gente trabalhou no projeto NURI, que era como é que eu ensino? Como é que é essa dinâmica de mudança e dada a natureza da mudança das habilidades básicas, como é que a gente intervém como professor? Então a gente tem uma experiência aí que leva aí a aquisição de habilidades de mais ou menos 700 crianças. Claro que muitas vezes é a mesma criança. Eu estou aqui contabilizando, a cada ano eram mais ou menos 100 crianças que a gente dava aula, 2 professores, vários monitores, então a gente tem isso também, e que até o momento a gente não explorou na sua plenitude, e o grupo teria um pouco esse universo, né? As nossas ações teriam um pouco nesse universo. Fora isso, o meu passeio no dia a dia, como eu trabalho com formação de professores, às vezes na licenciatura, muitas vezes fora da sala de aula, eu vou encontrando pessoas que trabalham muito bem as habilidades motoras básicas. Mas trabalham como? Tentativa e erro, por alguma questão, a pessoa tenha no seu know-how elementos que permitem fazer um bom trabalho. E esses trabalhos, geralmente, na minha visão, ficam perdidos. O que eu estou tentando fazer nos últimos anos é organizar, conhecer essas pessoas, ter um pouquinho do relato dessas experiências, para principalmente trazer para a graduação, para os alunos da graduação verem que é possível, que requer esforço, que requer certas habilidades e competências, mas que é execuível. Né? Porque quando a gente olha o livro e olha a realidade, quase sempre a gente tem medo, fala, eu não vou dar conta. Ou o livro está errado, ou as crianças mudaram demais. Então a gente sempre faz esse paralelo. Né? A gente acha, uma das coisas está estranha. E aí a grande questão é que a gente tem sim pessoas e tem exemplos. A ideia é concatenar essas pessoas. Mesmo que tenha as pessoas que muitas vezes não conseguem fazer, mas acredita, tem vontade, mas não tem a oportunidade de estar num grupo que permita o seu crescimento. Então, esses são elementos que vão conjugando, que vão se aglomerando, né? Vão se concatenando ao longo dos anos e que vai levando a nossa ideia de criação de um ambiente que seja híbrido, que a gente traga pessoas de longe, que o transporte não seja um impedimento, pessoas boas, pessoas interessadas, que estejam nessa temática. Então a ideia é um pouco nesse sentido. Ou às vezes os curiosos e que têm vontade de trabalhar nesse universo, mas que, dada às vezes a nossa formação, não teve nenhum professor específico, nenhum professor dentro dessa área que nos conseguiu tocar, a gente até fez crescimento e desenvolvimento, mas focou quase tudo em crescimento, quase nada em desenvolvimento. Né? Então, a gente também tem um pouco essa falha na formação. Por quê? Porque temos poucos professores, assim como tem pouca gente para conversar, quando a gente fala, né, dentro do Brasil, a gente tem pouca gente dando aula com a formação específica. Né? A gente sabe que em grande parte das universidades, o professor pega 1, 2, 3 disciplinas, uma está no seu know-how, as outras 2 não estão. E ele vai aprendendo, é quase que ele lê o livro na frente do aluno. Então ele lê o livro da aula, lê o livro da aula. Não é? E fica rezando para os alunos fazer muita pergunta e nem querer muita coisa na prática, porque ele também tem essa dificuldade de fazer essa ponte, né? Fazer esse tipo de situação. A gente sabe disso, não é? Como eu tentei escrever no texto, é uma situação que a gente imagina ser temporária, né? Mas para ser temporária tem que ter alguma ação de quem está na formação de pessoas desse universo para poder aumentar esse número de pessoas. E aqui estamos para poder pensar sobre esse tipo de situação. Então o grupo surge dessa, né, essa atitude surge dessa
dessa confluência de aspectos, e aí a gente pensar então em ampliar a área de estudo e de aplicação, sempre. Não é fazer uma coisa ou a outra, é tentar trazer junto. Ver esse profissional que está atuando bem e trazer ele para perto da gente. A gente tem algumas experiências específicas muito bem sucedidas e que a gente acha que faz muito sentido. Então, como é que é ampliar, né? Então, como é que eu venho pensando, como é que a gente pode ampliar esse know-how de conhecimento e de pessoas? Bom, não tem jeito, a gente precisa ampliar os profissionais qualificados. Então, não é só colocar mais profissional no mercado, mas é profissionais que sabem lidar com essa temática. Lá por volta do começo meados da década de 80 e começo da década de 90, as habilidades motoras básicas, dado a abordagem desenvolvimentista, deu uma grande, vamos dizer assim, um grande número de pessoas ficaram contaminados, se colocaram a pensar sobre isso, né? Aquele livrinho do Go e os demais colaboradores, aquilo chama a atenção para esse universo, né? A educação física estava muito focada nos elementos da ginástica, né? A gente voltar um pouquinho de 80, era muito focado na questão da ginástica. O desenvolvimentista, então abordar desenvolvimento, traz um pouco esse universo. Naquele momento nós éramos quase todos licenciados, não existia o conceito ainda de bacharel, e estávamos quase todos concentrados na escola. Não é? Esse perfil mudou, nós hoje vivemos uma outra educação física, nós temos outras condições de pensar aquele material, de pensar ele dentro e fora da escola, de pensar ele dentro de um clube de treinamento, dentro de uma escola, dentro do contraturno. Então é preciso ter uma visão um pouquinho mais para além, mas aquele patrimônio existe, não é? E aquele patrimônio faz parte desse laboratório, ele é parte constituinte. Então é atuar nesse universo da formação qualificada. Eu vejo que é quase que urgente a gente conseguir desenvolver literatura, qualificar a literatura para os professores universitários. Não é? Claro, isso é uma questão bastante particular minha, bem íntima, mas se eu estou trabalhando nessa área, tem 20 anos que a gente está nessa área, o laboratório tem tantos anos, a gente precisa ajudar os professores. Aquele professor que é formado na área e o professor que não é formado na área. Como é que eu acho que a gente pode fazer isso? Oferecendo literatura. Né? Muitas vezes tem um bom texto, só que ele está em inglês, e ele precisa de uma tradução adequada. Hoje em dia, a tradução ou ocorre nos livros ou a gente não tem. Quem aqui hoje faz tradução de artigo? Ninguém. A gente fala para o aluno, você que leia. A gente sabe que o aluno não lê. Não é? Quem aqui sabe disso? Com quantos professores te deu o texto de inglês e falou, oba, agora eu vou começar a ler em inglês? Não. Você foi no máximo, pôs lá no Google, pegou uma ideiazinha, talvez um resumo, e parou por ali. Então o inglês é um impedimento nosso. Então, pera lá, nós precisamos ajudar a arrumar alguma forma. Geralmente isso foi feito via livros. Só que se você pegar no Brasil, qual é o livro que predomina no desenvolvimento motor? É o Gallagher. Nada contra ele. Mas uma obra, né, dado uma dimensão de uma área dessa magnitude, você não pode ter uma única obra. Você precisaria ter várias obras para poder abarcar diferentes aspectos. Então, conseguir, primeiro, escalonar uma hierarquia de literatura e construir material didático para ajudar os professores no dia a dia é mais do que necessário. A gente teve há poucos anos a tradução do livro da Hayut, agora cada vez mais sendo traduzido bem próximo da edição original. A Hayut já tem a preocupação com material didático, então ela já tem exercício, já tem vídeo, já é um outro universo pedagógico. Ela já vai tentar ajudar mais esse graduando, não é? O Gallagher tem um livro-texto. Não é ruim, mas precisa de iniciativas que tornem esse conteúdo mais palatável, mais próximo do dia a dia. Então, primeiro é dar assessoria aos professores, pensando nas futuras gerações. Né? Então, esse é um olhar para o futuro. Claro que a gente precisa de um olhar para o agora, que são os profissionais que estão atuantes. E aí, é tentar sensibilizá-los e trazer na ordem do dia, né, na agenda do dia, o que é isso? O que é o desenvolvimento das habilidades? Como é que a gente pode tornar isso execuível no dia a dia, né? Trabalhável no dia a dia? Então, é trazer um pouco mais a ideia da compreensão do que é a área, das suas limitações, do que envolve, o que eu tenho que estudar se eu quero trabalhar isso? Né? Eu tenho que estudar o quê? O que a gente precisa aprender? Na grande maioria, aqui vou falar, né, por um viés, mas a gente aprendeu aquelas sequências do Gallagher. A gente abriu o livro, viu aquelas sequencinhas lá e fala que eu tenho que trabalhar aquilo.
Como? Que jeito? Que forma? E eu penso que aquilo é uma técnica? Não, não é. Como é que eu ensino? Eu falo para a criança, olha, o seu dedo não veio para cá, o seu dedo não foi para lá. Como é que a gente faz isso? Que é o que eu chamo de compreensão. Será que a gente está compreendendo o que é trabalhar com desenvolvimento motor? Como é que esse material dá base para o trabalho? Porque a grande maioria de nós teve acesso ao livro do Gallagher, que é focado na descrição do desenvolvimento e não na abordagem que se faz educacional a partir dessa descrição. Né? Então, a gente tem, eu brinco, né? Ou era aquele livro amarelinho ou azul, agora ele é meio marrom, né? A última versão dele, mas a gente nunca teve acesso à versão branca. E a versão branca é que traz todo o conteúdo pedagógico. Então, a gente trabalha com um viés de um único autor, e nem os dois viés. Então, esse é o universo, trazer essa compreensão para o bacharel, para aquela pessoa que está atuando agora, ou pelo licenciado. E aí, é claro, trabalhar no âmbito de fomentar mais pesquisadores, pessoas que tenham formação, né, nesse universo da pesquisa, ou seja, do desenvolvimento dessa área. Pesquisador, entenda que é aquele que vai tanto desenvolver o aspecto mais conceitual, quanto o aspecto mais aplicado, aquela questão de ajudar o professor no dia a dia a elaborar suas estratégias. E aí, então, se uma questão é ampliar os profissionais qualificados, a outra é ampliar o conhecimento sobre o conhecer e sobre o intervir. Né? Então, eu troquei básico e aplicado, eu troco isso por conhecer e intervir. Conhecer a dinâmica do desenvolvimento e intervir na dinâmica do desenvolvimento. Então, esse é o aspecto central, para fugir às dicotomias, teoria e prática, básico e aplicado, que já estão muito sedimentados e muito fechados na nossa cabeça, eu trago essa ideia de se formar, da gente conseguir formar-se alguém que atua nesse âmbito, que esteja focado, ora no conhecer, ora no intervir, e que faça esse movimento, como eu fiz a brincadeira das transições, que a gente consiga transitar, né? Pegar um bom profissional, como a gente às vezes tenta fazer, pega um bom profissional e vai discutir com ele como que a gente escuta esse profissional para retirar coisas interessantes, para poder gerar pesquisas sobre a dinâmica. Né? Porque muitas vezes nós estamos presos num laboratório com questões muito técnicas, muito conceituais, e temos dificuldade de fazer essa leitura a partir do dia a dia que quem está atuando. O contrário é verdadeiro. Às vezes estamos atuando tanto que temos dificuldade de voltar e pensar o que daquela teoria, daquele conhecimento, poderia me ajudar a revitalizar o que eu sei sobre aquele determinado assunto. Então, essa ponte, então a natureza e a dinâmica do desenvolvimento, então como é que se dá o desenvolvimento, não é? A gente é muito influenciado pela abordagem maturacional, então a gente acha que a criança precisa de espaço, precisa de um local, então precisa de oportunidade, e dada essa oportunidade ela vai desenvolver. Nunca se falou tanto do brincar livre, não é? Brincar livre em oposição àquele brincar total, não é nem brincar, né, mas aquela educação muito fechada, muito dirigida, não é? Mas se a gente estava num momento de educação muito fechada e a gente vai para o brincar livre, vem a pergunta, mas como é que a gente faz essa transição? Será que é totalmente livre agora? É só pôr lá no parquinho e está tudo resolvido? Não é? E que tipo de orientação? E quando eu oriento de que forma? Com base em qual conhecimento? Como é que eu faço esse tipo de... Como é que eu encorajo um garoto a entrar numa tarefa que ele não está conseguindo? Então, esses elementos é que a gente precisa entender, além da sua dinâmica, né, a sua intervenção. Como é que a gente faz as intervenções? E aí, como é que a gente gera a síntese do conhecer e do intervir? Então, dois elementos bem estanques. Conhecer é a dinâmica. A dinâmica não é a aula, é conhecer como é que o desenvolvimento ocorre. Claro que o desenvolvimento da criança ocorre num ambiente. Né? Então eu tenho que entender esse ambiente, eu tenho que entender a criança, e nesse acoplamento criança-ambiente vão surgindo ações. Essas ações vão nos trazendo formas de interagir e a gente muda e o ambiente muda. Então isso é que é conhecer um pouco a natureza, a dinâmica do desenvolvimento. O intervir é o papel do professor nesse processo. Né? Como é que o professor pode estar atuando? Será que não atuar é a melhor atuação? Né? Eu vou lá num parque, deixo as crianças brincando, elas têm que se expressar, tem isso e aquilo, e eu não atuo. Quer dizer, a minha atuação é não atuando diretamente, mas eu estruturo o ambiente, eu posso dar algumas ordens, algumas regras que funcionam como limitadores, às vezes potencializando, às vezes restringindo. Então é nesse universo que a gente pensa em atuar. Então, de novo,
A ideia é que nós não sejamos um grupo. O grupo geralmente faz o quê? Tem um chefe, a gente faz tarefas, a gente vai atrás disso, vai atrás daquilo, e no fim do ano a gente faz confraternização, não é assim? O grupo é assim. Não é? A ideia é que nós não sejamos um grupo, que a gente vem e se reúne para... A ideia é que seja uma atitude. A atitude qual? Dessa de ir e vir. Conhecer, intervir. Intervir, conhecer. Claro que às vezes você não está naquele momento intervindo. Não é que você vai fazer tudo junto. Mas é que você não perca de mente que quando você está intervindo, o seu próximo passo, o seu próximo movimento é para o conhecer. Quando você está conhecendo, está lendo um texto, o seu próximo passo é ir para o intervir. Ok? Então você não precisa fazer, não é fazer os dois juntos. Não é? Mas é um movimento, é ir e vir. É pôr o seu raciocínio no universo, exercitar-se, exercitar-se, exercitar-se. Qual é o próximo passo? Não é exercitar-se mais, é ir para o próximo passo, que é intervir, pensar na intervenção. Pode ser que você não faça a intervenção você, mas você está pensando, você está gastando a sua organização, seus neurônios, como a gente brinca, na intervenção. Então você pode fazer isso de forma teórica. Por isso que o teoria e prática não serve aqui. Você pode estar pensando na intervenção de forma teórica ou prática. Ok? Então que você faça isso. Ao ter essa ideia do conhecer e intervir, de o espaço não ser uma limitação, de tentar se organizar para estar agregado a essa atitude, é que a gente tem a formação de um laboratório híbrido, um laboratório virtual. Né? Porque a gente sempre aprendeu, e eu sempre trabalho isso muito com, né, advindo do professor Gotani, laboratório não é esse espaço. Laboratório são as pessoas que estão aqui dentro. E se não tem pessoas aqui dentro, não há laboratório, apesar de haver um prédio. Né? Então, haver um prédio é uma conquista importante para que as pessoas possam se reunir. Né? Mas ter um ambiente virtual, que é o que a gente está tentando construir aqui, quer dizer, onde é que a gente se encontra no virtual? A gente precisa de um lugar para se encontrar. Esse encontro é que vai possibilitar a gente construir o que é o Lacon híbrido, o Lacon hashtag, que eu estou aqui usando uma sigla para a gente poder significar essa ideia. Então, o que está por trás? Não é? O que é essa atitude né? A gente ter uma temática, a gente ter essa questão do conhecer, intervir e conhecer, ou seja, está atrelado esses dois elementos, mas, acima de tudo, eu coloco aqui algumas ideias, não é? Em que a gente possa pensar da seguinte forma. Bom, nós somos uma universidade, nós somos um laboratório, ok? E quando a gente pensa em universidade e laboratório, duas ideias centrais vêm à mente. A primeira é um lugar de aprendizagem, ninguém vem para a universidade se não for para aprender, não é? E ninguém vem para a universidade se não for para produzir conhecimento. Então, o ensino e a pesquisa tem que andar junto dentro de um laboratório, dentro de uma universidade. Ok, se eu penso então que eu vou aprender, eu, na grande maioria, aprendi que eu vou lá aprender e vou para casa depois trabalhar. Dificilmente a gente imagina que a gente, quando vai para a universidade, vai para ensinar. Não é? A gente vai sempre para aprender. E o professor vem sempre para ensinar. Mas existe essa, como é que a gente lida com isso? E aí é aqui que vem essa ideia norteadora. A ideia é que você, aprendendo, você aprendeu alguma coisa, você leu um texto, ou você observou crianças, no momento que você aprendeu, se você explica para o outro, o que acontece? Você aprende mais. Não é? Então, a ideia de você conseguir partilhar o seu conhecimento nós entendemos como mola propulsora do seu desenvolvimento, do crescimento humano. Não é? Então, eu aprendo, já viram aquela frase, né? O professor sabe muito, mas não sabe ensinar. Não é? Ou o professor quer ensinar muito, mas ele não sabe direito o que ele está tentando ensinar. Essas duas coisas acontecem. Por quê? Porque é a fragmentação das nossas ações no dia a dia. Ou a gente, às vezes, quer aprender muito, e aí aquelas horas e horas de estudo, ou às vezes a gente quer ficar falando e não fez as horas e horas de estudo. Então a gente também não contribui. Não é? Então, se eu faço uma discussão hoje com vocês, ficam perguntas na minha cabeça, eu volto para casa, estudo, quando eu volto para discutir, eu discuto melhor. Não é? Então eu faço a discussão se tornar melhor. Às vezes a gente participa de grupos e fala assim, lá não sai discussões boas. Mas o que eu fui buscar para trazer de contribuição para o grupo poder crescer? A gente não tem essa... E a ideia do nosso grupo é que isso seja premente, isso seja premissa. A nossa premissa é, você não sabe tão pouco que não possa contribuir. Não é? E você não sabe tanto que não possa aprender. Eu sei que esses ditados são bem jargões por aí, mas a questão é ter isso infiltrado em si, dentro de si. Professor, eu estou começando a graduação, como é que eu vou ajudar? Esse é o grande desafio. Cada um encontrar o seu lugar e conseguir, dentro dessa lógica de aprender e ensinar, se desenvolver e desenvolver a própria área.
Então, nesse sentido, é que a partilha do conhecimento, ela é a mola propulsora para o nosso crescimento humano e profissional. Né? Então, eu não vou na Universidade de São Paulo, eu não vou no LACOM aprender. Eu vou fazer esse processo de aprender e ensinar. Eu vou esse processo de discutir e depois pensar sozinho. Né? Muitos alunos vêm para a universidade assim, escuta, 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 exercita muito o seu ouvido e não exercita quase nada a sua boca. Fica atrofiado. O contrário é verdadeiro. Tem uns que falam, falam, falam e não escutam. Então aí fica atrofiado e invertido. Não é? Então, como é que a gente equaliza isso para poder? Nessa equalização é que a gente entende que todos ganham, que o grupo se faz, que a atitude se faz de crescimento. E aí, nesse sentido, então, a gente vai tentar de todas as formas minimizar. Claro que a gente gosta de chegar num lugar, já está tudo pronto, tudo funcionando. Chegamos todos? Chegamos, pode começar. Como que é isso quando a gente tem gente no Ceará, no Piauí, esperando a gente? Como é que a gente faz nessa primeira mobilização? Tentamos hoje, vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco a gente começa a ver o feedback de quem está longe, não é? Mas como é que a gente cada vez se torna melhor, até ter excelência nessa questão, né? Quase se tivesse uma cadeirinha virtual aqui para cada uma das pessoas. Como é que a gente pode pôr tudo isso dentro do jogo? Então, essa ideia de minimizar o local e minimizar a formação, que essa é outra questão. Às vezes você tem um grupo de alunos que quer estudar, mas eles têm um nível de formação que às vezes não permite eles crescerem. Às vezes tem um grupo de doutores que, dado o nível de desenvolvimento, não permite crescer. Né? Então não é porque é doutor cresce, é porque é graduando não cresce. Né? Às vezes é muita gente igual, e quando é igual, não há troca, não há crescimento, um não consegue provocar o outro a ponto dos dois crescerem. E aí nós não temos nenhum fim lucrativo, né? Essas atividades elas não têm custo dentro da universidade pública. A gente sabe que isso atrai muita gente, mas muita gente que vai embora muito rápido. Né? Então esses são elementos sempre que a gente tem que ponderar. Então a questão toda sempre vai ser quem está afim, quem consegue contribuir. Né? Esse é o nosso, entre aspas, selecionador. Como é que a gente atua entre nós? Aquelas pessoas que estão sempre engajadas. Né? Você está numa instituição com outros fins, quem paga é quem tem acesso à informação, não é assim? Quem passou no vestibular é quem tem acesso à informação. E às vezes você tem uma sala de aula com 20 sujeitos que passaram na FUVEST e nenhum está interessado. Mesmo assim, você tem que ficar naquela ladainha. Não é? Hoje não. O que nós estamos aqui não tem fim, não tem FUVEST, então nós estamos aqui por questões pessoais e de acreditar numa atitude. E aí é por isso que volta a ideia, é uma atitude, não é um grupo. Vocês não são o meu grupo de trabalho, eu não dependo de vocês, vocês não dependem de mim. É que estando junto, a vida é um pouco melhor, a vida é um pouco mais saboriosa, a gente consegue partilhar um pouco mais, mesmo que sejam os nossos anseios, nossas frustrações, mas a vida se torna um pouco melhor. Né? A trajetória se torna um pouco mais agradável. É mais nesse universo que a gente coloca essas ideias norteadoras. Esse é o nosso quadro que eu tento criar para fazer, vamos dizer, o que eu chamo de movimento, não é? Então você pode começar por qualquer um dos itens, do intervir, da transição, do conhecer ou a sua transição. Cada um tem uma imagem diferente. Isso é para simbolizar que cada passo, cada elemento desse tem uma forma de pensar. Não é? Muitas vezes eu sou um profissional que estou atuando e estou pensando muito em ajudar aquela criança. Dificilmente isso é o pensamento do pesquisador. Né? O pesquisador não está pensando em uma criança, não está pensando... Claro que a ação a longo prazo dele pode vir ajudar pessoas daquilo, mas ele não quer ajudar ali naquele momento, naquela hora. Então isso quer dizer o quê? Que esse movimento ele é bastante difícil, não só porque ele tem vários componentes, mas porque exigem competências e habilidades muito distintas. Por exemplo, um pesquisador ele precisa ser analítico, ele precisa saber recortar, pensar num aspecto específico, numa questão específica e depois montar um delineamento de estudo. Um profissional, ele não pode pensar só no motor e esquecer o afetivo. Não é? Então ele tem que ser sintético. É isso que representa essas diferentes figuras, diferentes formas de processar a informação e lidar com a informação. Quantas vezes a gente tem aqui mestrandos e doutorandos que estão no seu projeto de pesquisa há 2, 3 anos e estão pensando como professor, querendo fazer síntese, considerar tudo. Mas se eu deixar só, né, só o motor não é pouco, professor? Não. Na pesquisa, você não trabalha nesse universo. O que não pode é passar a vida inteira pesquisando só um aspecto. Né? Como é que eu faço esse movimento para sair do analítico e ir para o sintético, do sintético voltar para o analítico, e fazendo esse movimento. Não é? Então,
Quando a gente pensa na parte da intervenção, fundamentalmente a gente está pensando como é que eu ajudo as crianças a desenvolverem as suas habilidades motoras básicas. Como é que eu faço isso? Que tipo de programa, que tipo de orientação? O que eu tenho que fazer com os pais, que é um grande desafio, né? Como é que a gente lida com os pais? Então é isso que a gente está pensando. Quando a gente pensa no conhecer, ou quando a gente organiza o conhecer, é aquele momento que você está lendo um texto, que está tentando gerar um insight, que está falando da paisagem epigenética. Né? Hoje, se você for ler um texto em desenvolvimento motor das últimas teorias, você vai encontrar paisagem epigenética. Aí você fala, o que é isso? Como é que eu dou aula pensando em paisagem? Não é? Então, primeiro, calma, vamos ver se a gente entende o que é paisagem. Como que isso funciona? Depois que tipo de insight pode advir disso? Aí eu já estou passando para a transição, entende? Então, entender o conceito, entender a teoria é uma parte necessária, mas não suficiente para poder atuar. Mas se não entender, vai ser difícil fazer a ponte com a aplicação, que é o que a gente, né? O profissional, ele quer ler logo aquilo, ele quer entender logo a estatística, porque ele quer saber se deu ou não deu diferença significativa, daí ele vai falar se funciona ou não funciona o que ele está fazendo. Calma, é entender os conceitos, os elementos. Então aqui é um tipo de habilidade. Outro tipo de habilidade, a gente vem para a transição. Não é? Da transição, vai para a intervenção. Outro tipo de habilidade, outro tipo de conteúdo, outro tipo de literatura, às vezes outro tipo de fala. Não é? É isso que a gente precisa. E o grupo, né, o que a gente está aqui fazendo é primeiro sensibilizar para esses 4 tipos de elementos. E depois começar a fazer cada um de vocês, nós podemos estar num ponto. O que eu vou tentar fazer enquanto laboratório? Organizar espaço para os 4 ambientes. Então, pessoas que agora querem trabalhar dentro do conhecer, quais são os tópicos, quais são os elementos, o que é preciso, o que não é preciso, quem quer dentro do intervir, o que a gente tem de espaço, onde a gente pode intervir com crianças. Então, a gente precisa de crianças, porque não adianta também só ficar aqui falando, vai dar aula, não, quero ver uma criança lá aprendendo agora, vamos lá. Professor atuando, vamos ver como é que funciona. Então, eu preciso organizar isso, e é isso que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos. Ter espaço para a gente gerar ensino-aprendizado nos 4 elementos. Se eu pensar em termos de intervenção, hoje nós temos um grupo mais ou menos com 100 crianças aqui aprendendo a nadar. Então, lembrando que a habilidade motora básica para mim também é motora aquática, né? As habilidades aquáticas também são básicas, elas não fazem parte de um outro universo, o Gallagher não completa, assim, os modelos mais tradicionais não pensam assim. Nosso laboratório há mais de 25 anos já pensa dessa forma, já tem livro nessa perspectiva de que o desenvolvimento das habilidades motoras envolve as habilidades aquáticas. Ou seja, ir para a água é básico, né? Faz fundamento, tem elementos básicos que permitem o desenvolvimento integral. Então a gente tem um programa aqui com literatura, com testagem, com ideias, que se chama Aprendendo a Nadar. Esse é um universo que a gente vai atuar. Aquelas pessoas que têm maior predisposição vão atuar, aquelas que não têm, assistem, veem, discutem, ajudam a partilhar. Quando a gente faz essa transição do profissional, e eu vou pensar em termos de conhecer a criança, eu tenho que fazer isso. Como é que eu faço isso? Né? E aqui entra o professor Gotani, com a experiência de trazendo como é que é essa passagem do conhecimento, como é que a gente constrói esse conhecimento. Né? Então, só aqui em termos de um exemplo, é testar a tradição. Não tem uma série de coisas que a gente faz no dia a dia, e aí se pergunta, será que isso foi testado? Né? Medicina chama de medicina baseada em evidências. E educação física baseada em evidências? Como é que é isso? Né? Não, assim funciona. Será que funciona à luz do rigor científico? À luz daquilo que a gente entende que são os elementos básicos para se constituir um conhecimento que seja generalizável, que não seja dependente só da pessoa que está ali fazendo? Ou seja, artesanato? Né? Porque às vezes a gente sabe fazer uma coisa que só a gente sabe fazer. Né? E aí é muito mais pela gente do que do conhecimento. Então aqui é que tem esse universo. A gente acabou de ter, há 2, 3 anos atrás, a defesa de uma tese em que o professor foi ver, o pesquisador foi ver, o que os professores que davam aula de habilidade básica usavam de dicas para ajudar as crianças. A gente sempre fala, é difícil. Em vez dele ir para a teoria e na teoria elaborar elementos que pudesse, ele faz o contrário, ele vai para a prática, fica observando professores, encontra bons professores que permitem o desenvolvimento das habilidades e pergunta, o que você faz para a criança poder aprender? Então, ele foi estudar o que a gente, em aprendizagem motora, no campo conceitual, chama de dicas de aprendizagem. Então, você vai a campo
e vai ver o que o professor está fazendo, e baseado naquilo você vai tentar ver se tem pressupostos teóricos, se tem, entre aspas, teoria para sustentar aquele tipo de ação. Né? Então é a transição, intervenção, conhecimento. No conhecer, o laboratório vem então desenvolvendo, como eu falei para vocês, uma literatura específica das dinâmicas de mudança dos padrões das habilidades motoras básicas. Junto com isso, então, você tem pesquisas do laboratório, pesquisas gerais, aquilo que a gente entende que tem que ler para começar a conversa, para poder se orientar um pouco nesse universo. Né? Então, você tem aí um passado de pesquisa, mas tem um futuro. Tem 3 grandes projetos que a gente hoje está em aberto para poder continuar conhecendo a dinâmica do desenvolvimento. Então, você tem esse outro elemento. E aí, quando a gente faz a transição, que é com base no que a gente aprendeu em desenvolvimento, a gente vai transitar, né, vai tentar ir de novo para a prática. Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, está lá o Fernando que fez o trabalho com a gente, e no trabalho dele mostra lá que as crianças, quando estão, né, ao longo do tempo, 6 em 6 meses, as habilidades, elas vão melhorando, as habilidades básicas, só que a melhora não é gradual, não é igual para todo mundo. Não é assim que a gente sabe? A velocidade é diferente. Em sendo a velocidade diferente, vamos supor, hoje eu faço uma avaliação aqui, e 4 ou 5 são os melhores, 4 ou 5 são os piores. Daqui 6 meses isso inverte. Depois inverte de novo e vai para cá. Ou seja, quem era bom não fica tão bom, quem era mais ou menos fica... Como é que funciona isso? Como é que eu vou falar aqui, né? Como é que eu vou organizar meu programa de aula se a coisa não é linear? Quando eu estou organizando baseado na altura, eu falo, não, eu ponho os mais altos para fazer isso, os mais baixos para fazer aquilo, e quem é mais baixo hoje é mais alto daqui 6 meses, daqui 1 ano. A gente sabe que o crescimento é canalizado. E o desenvolvimento é canalizado? A gente está encontrando alguns indicativos, os primeiros estudos dizendo que não. Em não sendo canalizado, como é que fica a pedagogia? Não é? Quer dizer que eu faço uma organização de aula em que os melhores hoje se saem melhor, né? Vão ter minha atenção está voltada para eles, mas amanhã eles já mudaram, já não são mais eles, já são outras crianças. Como é o processo de continuidade pedagógica quando o processo de desenvolvimento não é contínuo? Como é que é isso? Não é? Então, pensar sobre isso é sair da teoria e começar a pensar na intervenção, que é o que a gente chama de transição CI, conhecer para intervir. Então eu pego aquele último resultado que saiu e vou pensar como é que eu faço essa transição. Será que precisa de testagem? Quase sempre precisa. Né? Eu não posso levar para a prática já como uma forma, é assim que funciona, baseado nesses novos princípios, que tipo de pesquisa na intervenção a gente precisa fazer. E aí é que você tem essa transição, não é automática. Muitas vezes a gente dando aula, a gente fala, não é assim, logo se dá aula desse jeito. Calma, uma coisa é entender Piaget, a outra é pensar a partir de Piaget para dar aula. É muito diferente. E a gente precisa desse momento de transição entre conhecer Piaget, ou seja, conhecer o desenvolvimento cognitivo, e pensar na atuação e intervenção no processo cognitivo. Esse universo aqui intermediário. E quem faz melhor, né? A minha leitura é, não tem gente melhor para fazer isso do que o professor Gotan. Vários textos dele que ele chama de implicações e aplicações da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor para a educação física. Então, quando ele está falando lá implicação e aplicação, ele está falando, isso aqui é básico, e o mundo real de intervenção é esse. Essa transição tem que ser pensada sobre isso, sobre aquilo, tem que fazer pesquisa nesse universo, tem que ser pensada dessa forma. Então, não é direto, não é copia e cola. Muitas vezes é assim, né? Ah, tomate faz mal. Aí a nutricionista já sai querendo fazer pera lá, faz mal, mas é necessário para aquilo outro, para o outro, para o outro. Ou seja, o resultado da pesquisa não é aplicável. Ele precisa dessa fase, vamos dizer assim, de um fogo baixo. Sabe colocar o alimento no fogo baixo e pensando direito ali, para dali você ter o elemento da prática, da intervenção. Ok? Então, esse é o movimento. O que nós entendemos? Que a formação no universo do desenvolvimento motor perpasse por essas 4 universos. Então, quando a gente tiver um garoto sendo formado ou uma formação continuada, que ele vá fazendo exercícios em cada um desses elementos, em cada um, e que o importante é que ele faça esse movimento. Sai do conhecer, passa pela transição, vai para o intervir, do intervir vai para a transição. Né? É um movimento lento, devagar, não é amanhã, não é plug-use, é uma coisa que a gente pensa em desenvolver. Né? Se a gente pensar hoje em programas de mestrado e doutorado, quase que exclusivamente os garotos fazem um deles, ou no intervir ou no conhecer.
não é? Está aqui o Léo que trabalha no Intervir, está lá o Fernando que trabalhou no mestrado com o Conhecer. Não é? E essa ponte, esse elemento, a gente geralmente deixa para o aluno. Ah, você faz. Né? Então você vai conhecer o aspecto conceitual, vai se virar, mas o que ele está focando é na intervenção. Mas ele dominou o conceitual? A gente geralmente não vai atrás disso. Quer dizer, da formação para ele entender, para ele transitar e para ele fazer a intervenção. Né? A gente tem dificuldade. O Fernando foi lá e entendeu o mecanismo, entendeu o processo. E agora, a gente fez esse processo, esse trabalho da transição e depois da intervenção? Não, isso fica a cargo dele e se Deus quiser um dia ele possa fazer. Então a gente deixa a deriva, deixa para o sujeito. E a gente faz isso em sala de aula. E a gente aprendeu assim, né? O professor às vezes explicou e falou, bom, depois na prática vocês aprendem. Se fosse assim, ficaria fácil. O que geralmente a gente faz na prática? A gente esquece a teoria. A gente não aplica a teoria. Porque a gente nem consegue entendê-la, quanto mais utilizá-la para pensar numa prática de atuação. O que é participar, então, dessa atitude, desse ambiente que a gente está chamando de #Lacon, habilidades motoras básicas? O que é isso? Não é? Então tem aí os princípios, tem a origem, os princípios e um pouco essa dinâmica. Né? Então nós não ficamos estudando um único lugar, a gente a ideia desse movimento. Então como que é participar disso? Em termos concretos, os objetivos, eles são educacionais e de pesquisa, ou seja, nós somos um grupo que vai tentar, uma atitude que vai tentar melhorar a nossa formação, ao mesmo tempo melhorar o conhecimento que a gente tem sobre a área. Então, é nesses dois universos que a gente atua. Primeiro é criar, então, um ambiente de discussão profissional e de pesquisa. Esse é o primeiro aspecto. Esse ambiente virtual, híbrido, não é? Em que a gente possa fazer esse ir e vir de discussão. Então esse é o primeiro aspecto. Ou seja, a gente cria fóruns baseados em questões, aspectos que são da prática profissional, mas não só para profissionais, para pesquisadores entrarem ali. Não só perguntas para pesquisadores, mas para o profissional entrar ali, para poder fazer esse movimento, poder começar a criar um pouco o que é que se está pensando em cada lugar, o que é que está... Será que a gente está concatenado ou está desfasado um do outro? Não é? Será que será que eu estou mais concatenado aonde? Onde eu posso contribuir, mas aonde eu posso gerar perguntas? Então, esses fóruns, a partir dessa ideia de questões. As reuniões temáticas, como hoje, claro que hoje é muito mais apresentação, mas a próxima a gente já vai ter um tema específico, vai tentar fazer essa discussão centrada nos aspectos, às vezes, mais conceituais, mais aplicados, mais do conhecer, mais do intervir. Então, conhecimento sobre a habilidade e sobre o programa. Então, são as reuniões, elas vão ser aí 2 vezes no mês, né? Até o fim do ano. A ideia de acessibilidade ao conhecimento. Então, imagina aqui que tem alguém que está aqui hoje, mas que está fazendo um exercício muito grande, malabarismo, e amanhã vai ter que trabalhar dobrado, depois vai ter que trabalhar um pouco mais, e não é? Às vezes a gente faz isso, a gente se organiza, arruma umas 2 horinhas, mas depois tem que trabalhar, não dá para as 2 horinhas, depois ler um grande texto, depois fazer a resenha, depois... Não é? Então, como é que a gente ajuda a quem precisa de ajuda? Não é? Então, essa é a ideia. A ideia é, se eu tenho condição hoje de fazer um pequeno resumo do próximo texto que vai dar conta da reunião temática, eu faço esse pequeno resumo e distribuo no grupo. Então, a ideia de conhecer e interagir é essa. Não vou lá e faço o meu fichamento e guardo e fico quieto. Eu faço meu fichamento e disponibilizo. Pô, mas vai estar cheio de gente folgada. Não, a ideia não é essa. A atitude não é essa. A atitude é de partilha. Então, o que eu faço, eu partilho. Aquilo que eu tenho, eu partilho. Seja verbalmente, seja por vídeo, seja por escrito. Então, a ideia é que a gente consiga, da literatura clássica, teorias e conceitos e evidências sobre, né, fatos e evidências sobre o desenvolvimento, que a gente consiga fazer um processo de construção de resumos e de vídeos que possibilite mais gente acessar. Imagina o seguinte, né? Estou acostumado em sala de aula, quando eu dou um texto de ler de uma semana para outra, você tem aí, quando muito, 10 a 15% dos alunos lendo. A pergunta é, se esses 10% que leram fizessem um resumo e jogasse isso na internet, e a turma pelo menos lesse o resumo, a aula não teria uma melhor condição? Teria. Mas a gente fica sempre no individualismo. Não, eu fiz, por que eu vou disponibilizar? Não cresce. A gente não cresce enquanto sociedade, a gente não cresce enquanto grupo. Não é? Então a ideia não é nossa, não é eu. Não precisa, porque se você fez, você organizou, alguém vai discutir. Quando você discute o seu próprio texto, você cresce mais. Essa é a ideia.
né? Eu ponho na rede, eu posto ali, alguém vem e discute, coisas que eu não ia pensar, e aí eu posso discutir. Então, quando eu trago, eu recebo. Né? Então, a ideia é um pouco essa, de colocar mais, de se doar mais para poder receber mais. Então, aí, a literatura clássica, teorias e conceitos, evidências e estudos atuais. Eu adotei, de uns 3, 4 anos para cá, a seguinte ideia: você lê um texto, às vezes a gente tem dificuldade de descrever, de fazer uma bela ideia, faz o seguinte, liga lá a sua webcam, né? Põe ela para gravar a sua tela, faz um screener, e conta a história do texto. Põe lá umas fotos, um objetivo, e por 10 minutos, conte a história do texto. Por 3 minutos, para aquela ida que a gente está no metrô, que a gente liga o celular, está lá, 10 minutinhos e está falando do texto. Quando eu chego para a reunião, eu tenho uma condição melhor de fazer a discussão. Então, essa partilha da construção de material para quem não está tendo acesso. Como é que a gente traduz um texto? A gente vai ter um texto que é importante, está em outra língua. Quem tem inglês lê, quem não tem não lê. A gente vai pôr barreiras para as pessoas? Como é que a gente quebra essas barreiras? Que é a ideia de uma atitude de englobar as pessoas, de partilhar, de construir o conhecimento, e não de conquistar o conhecimento. É um pouco nesse universo. Professor, mas tudo eu. Lembre-se, quando você está fazendo tudo sozinho e disponibiliza, alguém interage com você. Interagiu, você ganha. Então você já ganhou por ter feito, e você ganha quando interage com a pessoa. E a tradução de estudos. Ainda dentro dos objetivos educacionais, formação conceitual e procedimental, quer dizer, a gente vai construir palestras, então pequenas palestras, coisas mais rápidas. A ideia é não ter reuniões como essas, longas, é cada vez mais curtas, para que eu possa entrar, assisto e saio. Entro, assisto e saio. Imagina que você lê um texto, eu li o texto. A gente monta um hangout, 6 horas da tarde, nós dois. 10 minutos, a gente entra, bate o papo e sai. Fica gravado, fica lá guardadinho. O João vai lá, acessa, 10 minutinhos, o texto falava sobre isso, puxa, vou lá ler o texto. Puxa, o texto tem 40 páginas, ele pega o resumo que o Beto fez, ele lê o resumo. Então ele teve um primeiro hangout, ele teve um primeiro resumo, e ele tendo tempo, e ele vendo que o que ele sabe não está dando conta, ele vai para o texto maior. Então, essa é a ideia de ir por fatias, como uma cebola, né? Ela tem várias camadas, não precisa entender tudo de uma vez. Se a gente tiver à disposição uma série de coisas mais menores, mais didaticamente construídas, eu acho que a gente tem um grupo melhor, uma formação melhor. A gente vai tentar elaborar cursos de difusão, aí a gente abre para o Brasil todo, não é? A gente aceita pessoas que não são do grupo, que não estão atuando no dia a dia, não é? Cursos de difusão, lá do bom é que a gente consegue gerar certificados para nós e para as pessoas. Isso ajuda no dia a dia. Né? Estudei tantos anos na USP, como é que você comprova? Não comprova, eu tenho uma cartinha do orientador, não dá certo. Aí você tem um curso de difusão, então você está mostrando que você está em formação continuada, que nossos patrões e nossos empregos tantos exigem. Então não é só estudar, mas é ter uma contribuição legal. E é que vem os cursos de difusão. Então sempre no fim do ano, no fim do semestre, vão ter cursos de difusão, onde quem quiser atua ou quem quiser participa. E isso, entre aspas, ele oficializa o nosso empreendimento, ele oficializa a nossa atuação dentro da universidade. Se tudo correr bem e a gente achar que tem condição para isso, a gente pode partir para cursos de aprimoramento. Aí são cursos mais longos, mais sistemáticos, precisam de maior material, mas ainda não. E aqueles que, claro, que estão aqui às vezes, mas estão engajados e pensando no futuro de mestrado e doutorado. Essa também é a nossa função, isso também é o nosso ideário. Apoiar o professor de desenvolvimento motor, né, aquele que está dentro de sala de aula, então é conseguir propor para ele literatura básica e exemplos reais para ele poder dar aula, ajudar ele lá no dia a dia das aulas, não é? Material didático e exercício, muitas vezes eu não sei que exercício eu dou para o aluno exercitar em casa, não é? Como é que eu crio lá uma página de internet onde tenha 5, 6 questões? Como é que eu lido com a internet para ela gerar questões de correção automática? Isso tudo a gente domina. O que a gente não tem é essa possibilidade de atuar em muitas frentes. Mais pessoas, mais atuação. Aplicação e implicações. Ajudar o professor a entender o que é possível de aplicar do desenvolvimento motor para quem vai trabalhar na aula, né? Vai dar aula. A gente tem dificuldade disso. Então, é nesse universo. E a oportunidade aos graduandos é de fazer estágio, virtual ou presencial, e fazer a iniciação científica presencial ou virtual também. A gente está agora numa discussão com a comissão de pesquisa, criando essa modalidade que não existia.
né? O pró-reitor permitiu, a pró-reitoria permite, só que ninguém sabe como fazer. E a gente se meteu lá e vai tentar fazer isso. Como é? Também não sei, estamos construindo isso. Ok? Então, objetivos educacionais desse ambiente de trabalho. De pesquisa. Dois universos de pesquisa. A pesquisa do conhecer, a pesquisa do intervir. Não é? A pesquisa do conhecer, fundamentalmente, inicia-se com um trabalho... Ele é simples, mas ele é altamente importante. Como são nossas crianças hoje? Não é? A gente tem uma ideia que elas são atrasadas, que isso, mas como são? Onde estão as dificuldades? O que é uma dificuldade motora atualmente? A gente tem pouco conhecimento sobre isso. Se eu falar de Brasil, então esquece. Às vezes a gente sabe da nossa sala, de uma turma, mas a gente às vezes não é muito bom no conceitual, então está às vezes trocando alguma coisa pela outra. Então é conhecer um pouco mais, né, como são as nossas crianças na atualidade. A grande maioria vai falar, está atrasado. Ok, mas dentro do atraso, o que significa esse atraso? Com esse atraso, elas são impedidas de entrar no esporte? Com esse atraso, elas são impedidas de terem uma boa autoestima, de uma competência motora percebida? Como é que é isso? Né? Como é que isso gera o quê? Como é que a gente sai do senso comum? Não é que a gente escuta os professores falando. Como é que um ambiente virtual está aí dentro? Será que tem habilidades que são virtuais? Será que a gente não precisa de protocolos agora para começar a avaliar desenvolvimento motor fino, desenvolvimento... Como é que é isso? E os novos videogames que são com novas ações motoras? Será que a gente está preparado para acoplar isso à cultura de movimento? Porque não é a ideia de extinguir a outra, mas é acoplar um novo. Ou a gente ainda está preso, tem que saber só correr, saltar e trepar na grade. E pular de teto. Será que isso faz, né? Como é que chama? Pular as crianças, né? Geralmente estão jogando bola, a bola cai em cima do teto, o que elas fazem? 2 ou 3, sobe a grade, pega a bola, salta. Aí você fala que essa criança é atrasada? Como assim? Será que a gente não está avaliando coisas que não são mais esperadas? Ou será que a gente não está trabalhando com isso que é esperado? Como é que funciona isso? Quais são as habilidades, entre aspas, que são as fundamentais? Como é que elas funcionam, né, fundamentais para a criança no dia a dia de hoje, dado o ambiente que elas vivem? A gente não tem muita ideia sobre isso. A gente tem protocolo americano, protocolo europeu, aplica nas crianças e fala, vocês são atrasados. Mas eu não dou aquela aula. Você entende? Eu não estou dando aula para desenvolver aquilo. Então como é que eu quero que aquilo esteja dentro do adequado? Então alguma coisa está estranha. Então é isso que é conhecer essa realidade, é conhecer a realidade de aula e conhecer a realidade da competência da criança. O efeito da idade e sexo, a experiência, o brinquedo, os ambientes, não é? Hoje eu dou tudo pronto para a criança, os brinquedos são prontos. E o brinquedo pronto, mais ou menos, ele espera, né? Ele leva uma restrição para a criança se comportar de uma forma. Como é que é isso? Isso contribui, isso prejudica, isso faz o quê? Que desenvolvimento diferenciado que a gente forma a partir disso? Quais são as habilidades que se desenvolvem mais tardiamente? Né? Será que se eu continuar com um garoto de 10, 12, 14 anos, aquilo que estava, entre aspas, atrasado, continua atrasado ou chega ou seja, é só uma questão de idade? Ou nunca mais chega? Se a gente for para a universidade e olhar os nossos alunos, eles também não dominam aquilo. Como é que é isso? Não é? Então, pensar o que é o difícil, o que é o atrasado, esses rótulos que tanta gente usa e que a gente às vezes não sabe que critério está usando para poder falar sobre aquilo. Então, a gente mapeia e depois a gente pensa processos e mecanismos que estão envolvidos ali. Não é? Que restrições e parâmetros de controle. Já é uma fala totalmente estranha se a gente não está estudando as teorias mais atuais. Né? O que é um parâmetro de controle? Porque a gente fala, não, isso influencia, isso influencia, isso influencia. Então, tudo influencia, se tudo influencia, nada influencia. E você vai dar aula com o quê? Aonde que você vai atuar? Você vai atuar naquilo que você acha que mais influencia naquele momento. Esse é chamado de parâmetro de controle. É aquilo que você mexe um pouquinho e mexe todo. Mexe o todo, não mexe só um pouquinho. Se você mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, nunca mais você termina. A ideia é qual o mínimo de intervenção que você tem que faz a criança se reestruturar totalmente. Isso é chamado de parâmetro de controle. Então, é ter lógicas para lidar com sistemas complexos. Né? A gente antigamente lidava a criança como um sistema mais unificado, mais sintético, não considerava algumas coisas. Passamos a considerar. Então, a gente fala que o desenvolvimento é fruto da maturação, do ambiente, da tarefa, do pai, da mãe, do vizinho, da internet. A gente coloca tudo isso influencia. Ah, tá bom. E você dá aula baseada em quê? Você é mais um parâmetro ali dentro.
Então, a forma de se colocar para a intervenção precisa ter uma lógica que seja adequada àquele universo. Esse universo complexo, caótico, né, que a gente chama. Como é que se intervém em processos caóticos? Tem lógica e tem teorias para isso. Paisagem de desenvolvimento, as diferenças individuais, né, até brinquei lá um pouquinho num texto. Como é que a gente lida com o diferente? Na mesma faixa etária, tudo muito próximo, e as crianças são tão diferentes. E aí? Cadê o, né, que a gente fala, não, porque o videogame hoje em dia, isso. Aí você pega um garoto que gasta horas e horas de videogame, e ele vai lá e faz o drible da bola, ele faz isso, ele faz aquilo, e aí você faz o quê? Aquele discurso não funcionou para a individualidade. No geral, ela funciona. Hoje, por se usar mais videogame, ficar mais preso em casa, isso, no geral, parece. Mas e a individualidade? Como é que a gente discute? Por que grupos que estão, né, crianças que estão em creche, recebem quase todo dia a mesma situação, isso aqui, têm comportamentos tão distintos? Como é que a gente lida com isso? Então, entender um pouco esse processo das diferenças dadas semelhanças nas restrições que estão ali dentro daquelas crianças. Dentro do campo, então, do conhecer esses dois universos, vou voltar aqui, conhecer, mapear e depois entender o processo de mudança, ok? Então, vamos entender o conhecer, dois focos. Como somos e por que estamos desse jeito, o que está levando a essas mudanças dessa forma. No campo da intervenção, também dois focos. O primeiro é desenvolver as habilidades motoras, então, estratégia, método, ideias de como propiciar o desenvolvimento da criança. Né? O efeito do brincar livre, do professor, um professor que dirige, um professor que estrutura o ambiente. Né? Nesses últimos 7 anos a gente vem tentando entender um pouco isso. Quando eu estou dentro da creche, a creche tem um discurso de uma educação ativa, de uma educação que interage com o ambiente, onde o professor ele é um facilitador, ou ele é um estruturador do ambiente para que a criança construa a sua história de interação com aquele ambiente. O brincar livre ganha uma grande clareza ali dentro. Como é que eu, educador físico, que gosto de pôr fila, gosto de fazer isso, como é que eu atuo ali dentro? Porque geralmente a gente pega o que se dava para o garoto de 12 anos e coloca para o pequenininho. Mas como é isso? E aí quando o professor de educação física vai trabalhar com os pequenininhos na lógica do livre, ele coloca as crianças para brincar e não sabe como intervir. Como é que eu intervenho quando está brincando livre? O que é conduzir, tornar um brincar mais rico quando ele é livre? Não é? Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro a narrativa do brincar da criança? A criança está brincando livremente, ela é o médico, ela é isso, ela é aquilo, é o super-herói, é o Batman, então tem toda uma narrativa ali. E o professor faz o que com essa narrativa? Como é que eu intervenho ali? Eu vou parar, não é assim que faz esse movimento? Como é que eu faço essa intervenção no livre? Né? Que a gente chama de estruturação do ambiente ou direção das ações. São elementos que estão aí hoje em jogo. Os famosos estilos de ensino, como é que eu tenho mais diretivo, menos diretivo, mais descoberta guiada, mais por tarefa, como é que isso funciona para as crianças pequenas? Né? Você dá aula para 3 anos, é muito diferente de 5 anos. Eu dou aula para 20 anos, não tem nada de diferente para 22 anos, não é assim? Dou aula para 20, 22 não faz diferença. 3 para 5 faz muita diferença. Não é? Tem alguns elementos ali que afloram e é outro mundo, é outra forma de pensar, outra brincadeira, né? Outra sofrência e outras alegrias, não é? Então o que mudou ali? O que tem ali que eu preciso reconsiderar? Que estilo que pode ser mais adequado ou menos adequado ali dentro? Que aspectos da aprendizagem, lá do aspecto conceitual, eu posso trazer que me ajuda? Dicas, estrutura de prática, demonstração. Por muitos anos a educação física na infância falava assim, olha, tem que variar. O importante das crianças é variar, e a gente conduz estudos mais estudos, onde varia, não aprende. Não aprende. Porque você varia tanto que a criança, quando começa a aprender, você troca a bola, troca isso, troca aquilo. O que ela ganhou? Ela teve vivência. Quem vivencia dificilmente aprende. Depois a gente vai trabalhar os conceitos que eu estou chamando aqui de vivência e aprende, pode ser diferente de vocês. Não é? Mas se teve aprendizagem, teve mudança de comportamento. Não é? Se eu tive vivência, não necessariamente eu mudo meu comportamento. Se eu mudo tanto e amanhã é outro conteúdo, eu mudo, eu vario. Como é que... Né? A década de 70 para cá impregnou teorias de aprendizagem motora da década de 70, vivem até hoje nos nossos pátios e nossas quadras. Que o importante é variar. Mas variar o quê? Quando? Que jeito? Onde?
né? Então, a estrutura de prática é um aspecto que é discutível, né? Tem um grande campo de discussão e que a gente na educação física às vezes está alheio a todas essas discussões. Então, se o primeiro tópico da intervenção é o desenvolvimento das habilidades, o segundo é o desenvolvimento por meio das habilidades. Então, uma questão é eu aprender a saltar em distância, a usar os membros, usar meu corpo e ganhar distância. Então, eu estou falando do primeiro tópico, desenvolvimento das habilidades. A outra questão é, em sabendo saltar, seja lá no nível que for, da forma que for, o que eu posso aprender com isso? Não é? Opa, agradeço. Não é? Então, o que eu posso aprender a partir do movimento? Então, a gente tem aprendizagem do movimento e por meio do. Não é? Então, esse é um elemento. Às vezes a gente fala, não, o importante é a cultura de movimento, o importante é o jogo da amarelinha. Tudo bem, mas como é que eu jogo amarelinha se eu não sei saltar? Como é que eu jogo amarelinha se eu não fico de um pé só? Como é que eu acesso a cultura se eu não tenho alguns elementos básicos para poder acessar? Vamos chamar de técnicas, competências ou habilidades. Fique à vontade para colocar o nome que vocês quiserem, não é? Então, para você acessar uma cultura, parece que às vezes precisa de alguns elementos. Esses elementos podem ser as habilidades motoras básicas. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda o desenvolvimento cognitivo pelo motor? Né? Tanta interdisciplinaridade, tanta gente fala sobre isso, vamos ajudar, mas como é que a gente faz isso? Como são os programas? Então, ter acesso à cultura, a obesidade, a gente tem isso muito fortemente, né? Como é que a gente ajuda as crianças que hoje são obesas? Há muitas pessoas que vêm aqui para o laboratório, eu queria saber como é que a gente faz um programa de habilidade motora básica para ajudar os obesos. Eu falo, também não faço a mínima ideia. Por quê? Porque a gente nunca testou isso. A gente nunca... Como que é? Obesidade, o senso comum fala o quê? Tem que gastar energia, não é? A criança não gasta energia? Aí como é que é gastar energia com as habilidades motoras básicas? Muitas vezes ela não domina a habilidade. Então, como é que ela vai usar a habilidade para gastar energia? Não gasta. Bem simples. Você fala o seguinte, já sei. Uma habilidade que gasta muita energia é nadar. Ok, mas você tem que saber nadar. Porque se você não sabe nadar, você não gasta energia. Então, essa ideia de usar algo para outra coisa, tem que dominar aquilo. Não, mas não posso dar muita técnica, a criança não pode, né? É só assim, um básico já tá bom, porque daí já permite ela acessar o... Como é que é essa transição? De quanto ela domina de habilidade e de quanto essa habilidade ajuda na obtenção desse novo objetivo que você está propondo. A gente não tem isso claro, né? A gente não tem isso testável, não tem isso construído. Tem experiências individuais de pessoas atuando que são bem-sucedidas, mas a gente não tem isso como área, para chegar para os nossos graduandos, para chegar para as nossas, e colocar em cima da mesa e falar, olha como funciona, olha como está sendo desenvolvido, a gente tem pouco nesse universo. O desempenho, a cognição, essa é a última coqueluche, né? Se abrir hoje o UOL, Terra, é sempre assim, pesquisa mostra que quem faz educação física tem melhor desempenho na escola. Logo, vamos correr para poder tirar melhor nota em matemática. Como é que é isso? Alguém já leu as hipóteses? Aumenta fluxo sanguíneo, aumenta nível de atenção, aumenta a concentração. Como é que é isso? Quais são as hipóteses? Como que a gente testa? Como é que a gente avança nesse universo? Não é? Mas talvez as crianças que passaram a correr e que melhoraram eram aquelas crianças que não faziam absolutamente nada. E depois que ela passa a fazer alguma coisa, já não funciona mais. Entende? Então a gente está falando daquele estado inerte. Olha, fazer movimento assim aumenta a massa muscular? Se eu tiver há 20 anos sem movimentar meu braço, ele deve melhorar. Mas depois de meia hora já não passa mais a melhorar. Então, de quem nós estamos falando? Quem é a criança que ganha em termos cognitivos quando passa a fazer atividade física? Então, é esse universo que a gente precisa entender e adentrar, e não ficar só nos slogans, né? No que está saindo nos estilos. E, por fim, esse é um outro grande coqueluche no mundo, que é o estilo de vida ativo. Então, hoje você tem modelos, tem pesquisa, onde hoje eu acho que mais pesquisa tem, hoje atual, saindo em habilidade motora básica, é estilo de vida ativo. Às vezes chamado de coordenação motora geral, às vezes chamado de habilidade motora básica, às vezes chamado de competência motora, é onde mais está saindo pesquisa. Mas as pessoas hoje estão usando aquilo que a gente tem de 1970, 80 e 90 e aplicando no campo da saúde. A gente tinha dúvidas sobre aquilo, como que é essa transição, de pegar algo que a gente estava entendendo e já utilizar lá no campo da saúde. Quase todos os estudos que estão entrando nesse universo, no final ou no meio da discussão falam,
A gente está chamando isso de competência motora, mas a gente não sabe se isso é competência motora. Não é? Então, está se utilizando a ideia de que as crianças são mais ou menos competentes nas habilidades motoras básicas, mas não se sabe exatamente o que é isso, mas está se utilizando. Não é? Então, a área da saúde começou a se apropriar disso. A gente pode falar, poxa, que sacanagem. Não, 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 não. É porque se isso tiver um fundo de verdade, tiver um elemento, o que a gente tem que fazer na infância? Trabalhar as habilidades motoras básicas. Porque os indicativos são esses, que tendo o domínio das habilidades motoras básicas até os 6, 7 anos, você aumenta a chance de ser ativo na adolescência e na fase adulta, que é um dos grandes elementos que a gente hoje na educação física, de uma forma geral, quer ajudar as pessoas a se tornarem mais ativas. Né? Então, no passado era, aumente a aptidão física dos adolescentes e eles serão adultos, né, ativos. Esse era o slogan até 10 anos atrás. Esse é, né, toda a pegada com a aptidão física e saúde. Hoje isso diminuiu, viu-se que não se consegue e há um grande foco em cima das habilidades motoras básicas. Elas como grande potencializador, ou o inverso, grande barreira para ser ativo na fase posterior. Então nós temos 2 focos, conhecer e intervir, cada um com 2 tipos de pesquisa, uma pesquisa mais descritiva, uma pesquisa mais conceitual, ok? Então 2 universos. Nossos primeiros estudos, como é que eles vão ser conduzidos? Em 3 ambientes. Então nós não vamos sair coletando dados, a ideia é que nós, enquanto parte do laboratório, a gente utilize o que o laboratório já tem. Então hoje o laboratório tem o estudo Muzambinho, tem o estudo Pinheiros, que está para, né? O estudo Muzambinho já feito coleta, mas sem as análises. O estudo Pinheiros, para começar agora as coletas, 2 de agosto, o treinamento, e o Aprender a Nadar, que vai funcionar independente da gente. Se a gente tiver vontade, ele está à disposição. Né? Mas ele funciona porque ele tem orientador, ele tem tudo sozinho, não precisa do grupo para isso. Ok? Rapidamente, 3 projetos, então, seriam os lugares da gente fazer nossos estudos. O projeto Muzambinho é um projeto que vai mapear o crescimento físico, a atividade física, o desenvolvimento motor, a coordenação motor e capacidade perceptivo-motoras. Ou seja, o que a gente fez? A gente acompanhou indicadores dessas dimensões em crianças de 6 a 14 anos. Então, a gente foi lá, pegou crianças de 6 anos e foi acompanhando elas por um bom período. Algumas cortes, ou seja, idades, a gente acompanhou realmente dos 6 aos 14. Outras foram dos 7 aos 14, 8 aos 14. Então, depende o grupo ali, que é um estudo longitudinal misto, ele não é puro, ele mistura transverso com longitudinal. Né? Então, a gente tem informação desse. No âmbito que nós estamos aqui, das habilidades motoras básicas, a gente tem uma grande quantidade de crianças em termos transversais e algumas crianças com pontos repetidos no tempo. O que ele já gerou? É um estudo que já teve uma tese de doutorado concluído, mais 2 em andamento, já estou considerando aqui do João em andamento, finalizando ali, não é? O Beto aqui está, um outro que tá conduzindo o trabalho agora, 1 ano já, Beto? 1 ano e meio, não é? Os 2 de doutorado, 3 dissertações de mestrado concluídas, está ali o Fernando que já concluiu, 2,14, Fê? 2,15 você terminou? 2,14, Fernando terminou, não é? Melissa e Rafael e... Opa, são 4 então, errei aqui. Fernando, Melissa, Rafael e Felipe, 4 alunos que trabalharam em cima disso, então já tem um pouco de história, dá para conhecer um pouco sobre isso, né? Eu brinquei aqui, artigos a gente está quase numa penca, não é? Se alguém compra banana aqui sabe do que se trata, uma penca, não é? A gente tem um conjunto de estudos, eu não lembro o número, por isso que eu não fui ficar colocando, é quase uma penca, não é? E foram muitas viagens e parcerias, não é? Porque o estudo Muzambinho, ele não é feito só pelo nosso laboratório, ele é feito com escala, vamos dizer, internacional, pessoas e professores de Portugal, o professor Maia é um dos mentores do projeto, aqui na USP o professor Gotani, outro um dos mentores, a professora Cláudia, no quesito da hemodinâmica, de alguns aspectos mais biológicos, em Moçambique o professor o professor Prista. Então é um projeto que envolve pesquisadores de vários países, não é? Então não é um projeto que a gente fez no fundo de casa, pensando ali, é um projeto grande, envolve muita gente, muitas questões, e que a gente vem tentando torná-lo mais acessível, vem tentando torná-lo mais em uma situação que permite a aprendizagem de mais pessoas.
não é? Porque ele não é um projeto para eu desenvolver dentro de casa, o Beto, isso aqui. Não é? Ele é um projeto que tenta abranger e que faça essa circulação. Isso é um ganho e uma perca. Não é? O ganho é porque você lida com pesquisadores de diferentes lugares. A perda é para poder concatenar essas diferentes ideias. Não é simples, não é, Fernando? O Fernando saiu daqui, ficou um tempo no Porto, foi lidar com o professor Maia, foi aprender a coisa, depois ele volta, depois tem o professor Gotani, vem, volta, vai, vem para o laboratório, traz. Até que se chega ao modelo fechado, é um bom suor. Não é? É um trabalho. Só que é enriquecedor, porque ele não ficou com o orientador dele. Ele não ficou lá na minha salinha, eu, Fernando, Fernando, eu e Fernando. Não é? Então, ele tem essa possibilidade, ganha e perde, não é? A mesma coisa com o Beto, com os outros que estão envolvidos no projeto Muzambinho. Só para ter uma ideia, na época de coleta, a gente saía de ônibus daqui com 35, 40 pessoas. Ia para a cidade de Muzambinho, que é em Minas, fazia coleta durante uma semana, comida, alimentação, trabalho, era quase uma guerra. A gente montava uma tropa de guerra, né? Isso está pronto hoje. Não é? Muitos da guerra foram embora porque, enfim, se passou o tempo. Então agora tem essa informação que precisa ser tratada, que precisa ser estudada, que precisa ser entendida. Quase que precisa de uma nova tropa de guerra, não é? Com outras habilidades, com outros recursos para poder dar conta desse universo. O João está aqui também, a mesma coisa, ele trabalha com a professora Cláudia, dentro do projeto Muzambinho, passou um tempo lá no Porto, então por isso que a gente fala que é essa questão de conhecer outros lugares. De passar, ele também passou um ano lá fora, o Fernando ficou um pouco menos, mas teve essa experiência de viver fora em função do projeto Muzambinho, ok? Vem então o projeto Pinheiros. Então, o projeto Muzambinho, fundamentalmente, habilidade motora básica. Para ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 45 mil vídeos. Quer dizer que são 45 mil crianças, às vezes a mesma, realizando correr, saltar, arremessar, com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, com 12 anos, com isso. Só organizar esse banco de dados, imagina o que é. Só ter um computador para ter isso lá, já imagina como é isso, não é? Talvez o nosso trabalho foi isso. Uma vez eu pedi para o Fernando uma tarefa bem tranquila, eu vou usar isso sempre, claro. Eu falei, Fernando, corta os vídeos. A gente tinha um vídeo de 1 hora com muitas habilidades. Aí para você chegar lá na criança 54 chutar, você tinha que ficar rodando a fita um monte e tal. Eu falei, Fernando, corta os vídeos, vai. Quanto tempo foram? 6 meses. O Fernando passou na frente do computador cortando o vídeo. Não é? Ele lembra da minha mãe até hoje quando a gente fala sobre isso. Não é? Por quê? Porque o trabalho é imenso. Então, às vezes, a gente olha e fala, tá tudo aí, ninguém fez nada. Não, é que o trabalho não aparece. Né? O que foi feito não aparece. Né? Então, ele está com saudade, ele está pedindo para fazer mais uns vídeos agora, né? Cheio de vontade aí, já está escrevendo o projeto de doutorado dele, daqui a pouco ele deve estar de volta. Né? A gente tem mais vídeo para ele, ele acha que fugiu, só porque ele foi lá agora trabalhar com o Go, ele acha que fugiu. Não é? Então, esse é o projeto Muzambinho, essa informação está aí e dá para usar o nível de coordenação, a atividade física, ou seja, esses fatores como fatores que você investiga se eles afetam ou não o desenvolvimento. De uma forma longitudinal, que é a grande dificuldade que a gente tem por aí. Ok? Entramos em Projeto Pinheiros. Projeto Pinheiros, ao contrário, está tudo para se fazer. Tá nascendo agora. Né? É uma parceria agora. Escola de Educação Física, LACOM, com o grupo do professor Alexandre e com o Esporte Clube Pinheiros, não é? Um dos grandes centros de treinamento e de formação atlética do Brasil. Qual é o nosso intuito lá dentro? É monitorar desempenho esportivo, aquilo que a gente chama tradicionalmente de aptidão física esportiva, velocidade, agilidade, força explosiva, não é? E outras, coordenação motora, desenvolvimento das habilidades motoras básicas, combinadas e especializadas. Por quê? Porque agora o processo de treinamento vai até os 18. Então a gente pode ver a mesma criança fazendo esse deslocamento. Claro que dificilmente vão ser nós que vamos fazer isso, esse acompanhamento até lá. Porque se ela tem 13 hoje, a menos que vocês queiram ficar 15 anos aqui com a gente, vai demorar um pouquinho. Mas a gente pode pegar pedaços desse processo, não é? Alguns, como eu, pode manter-se e vai ver a história final, espero eu, né? Então, você tem essa condição, crescimento físico, e aí um diferencial aqui, que a gente não teve em Muzambinho, que a gente vai poder acompanhar o sistema de aula e de treinamento. Então, a gente vai poder observar como o professor está lidando com a aula, a estrutura, e ver que impacto isso tem dentro do crescimento e desenvolvimento dela. Então, aqui tem um diferencial para Muzambinho. Muzambinho, a gente não sabe nada do que o professor fazia. Aqui a gente vai ter acesso a tudo que o professor faz. E a gente vai acompanhar crianças de 3 a 18 anos. A gente achou que é pouco, né? Dos 6 aos 14, a gente quer 13 aos 18. Então, a gente vai da aprendizagem ao treinamento,
dentro do maior clube de preparação esportiva do país. Né? Alguns dizem que é da América Latina. Então, é uma grande experiência para a gente vai adentrar isso, vai poder monitorar isso, a gente não conhece estudo que já fez isso e que se colocou para esse tipo de situação. Então, a gente tem uma condição quase que privilegiada de ver como, primeiro, crianças que começam com 3 anos de idade, já tendo uma prática sistematizada, quando elas tiverem 6, 8 anos, como é que são as habilidades delas? A gente vai ter acesso a isso, não é? Depois, que dos 3 aos 8, quando eu olho para crianças 10, 12, que estão lá dentro do esporte, como é que elas se saem? Né? Como é que elas estão ali dentro? Tá mais ou menos? Como é que funciona isso? Ou seja, a gente pode ter agora uma ideia de prática sistematizada. Claro que todas elas têm aula de educação física e mais a prática dentro da instituição. Então a gente tem uma janela para observar e futuramente para intervir junto com os professores dentro do universo da formação esportiva. A gente entende isso como um privilégio. Claro que esse privilégio vai trazer um grande desafio. Essa é a equipe que já é formada pelo professor Alexandre, não é? Está aqui ele aqui, professor Alexandre, está aqui o Gustavo, que é o coordenador do CIAA, que é o Centro Integrado de Apoio aos Atletas, e que então vai compor a equipe com a gente. Então são todas aquelas pessoas, porque nós estamos falando aí por volta de 1.000 a 2.000 crianças, então a gente não está falando que vai acompanhar 30 crianças, a gente vai acompanhar de 1.000 a 2.000 crianças. Então, a equipe de coleta, análise, trabalho, processamento tem que ser grande, porque é muito trabalho que a gente tem ali dentro. Né? Então, ele tem essas pessoas e a gente começa a nossa seleção a partir do dia 2 de agosto. A gente tem uma reunião aqui no LACOM para conversar com as pessoas, organizar, pensar como que a gente vai montar essa sistemática. Na primeira fase, a gente vai coletar fundamentalmente coordenação motora e antropometria. Daí, passado, vencido isso, setembro, a gente entra nas habilidades motoras básicas. Então, vai ser por, de novo, camada, né? A gente faz uma coleta, termina, entrega relatórios para os pais, depois vai para as habilidades motoras básicas, entrega relatório para os pais, fecha a primeira coleta. Das habilidades motoras básicas, consta as habilidades aquáticas. Então, a gente vai utilizar a nossa ideia de que a habilidade básica constitui aquático. Então, vamos ver como é que fica esse processo, né? Porque grande parte das crianças que estão no Pinheiros, em formação esportiva, fazem natação. Então, geralmente, elas têm 2 esportes, voleibol e natação, handebol e natação, badminton e natação. Então, essa natação, ela vai estar aí quase como um fator de proteção, um fator ampliando o desenvolvimento ou não. A gente vai poder investigar um pouco nesse sentido. Então, a gente vai fazer as coletas, o treinamento da equipe nas tardes de agosto e a coleta nas tardes de setembro. Está aí o Beto, que vai ser nosso coordenador do KTK, que vai nos ajudar nessa empreitada. Ok? Então, esses são os ambientes. Trabalhar no projeto Muzambinho, trabalhar no projeto Pinheiros, e trabalhar no projeto Aprender a Nadar. Então, esse é um projeto mais independente, mas a gente tem a possibilidade de atuar com ele. Ele é destinado a crianças de 5 a 12 anos, hoje ele atende nessa faixa etária, diferentes horários, diferentes estruturas de aulas. Ele tem, o que é interessante, a meu ver, o diferencial, porque ele tem um modelo teórico sobre desenvolvimento aquático, e à luz da teoria do nosso laboratório, de como a gente pensa desenvolvimento e aprendizagem, e aí ele tem um programa pedagógico. Então, é um programa pedagógico que, por trás, tem essa sistemática conceitual. Ele tem 25 anos de execução, então é um programa que tem aí algum tempo de prática. Ele foi concebido e dirigido por todos esses anos pela professora Andréia. Eu passo a coordenação a partir de outubro, então de outubro para cá eu sou o coordenador. Então, a gente vem pensando em como estruturar novamente novas ideias, novas pesquisas nesse âmbito. Lembrando que aprendendo a nadar tem uma parte que é feita fora da água. Porque nadar não é só água, então não é ir para fora da água e ficar fazendo perna de sapinho, não é? Mas é trabalhar a coordenação, desenvolvimento de habilidades que auxiliem na natação e que auxiliem a criança de uma forma geral. Então, aprendendo a nadar não é só dentro da água, porque senão fica aquele programa clássico, né, de natação. Não é um programa de natação, é um programa de atividade aquática e terrestre. Nesse âmbito, a gente pode entender melhor como é que uma criança sai da flutuação e vai para o crawl. Como é que é todo esse processo de desenvolvimento? Que habilidades influenciam ou não influenciam nesse processo? Como é que as habilidades básicas vão se combinando? Né? Como é que a gente faz aquela pernada? Né? Classicamente, a gente trabalha tudo separado, né? Pernada, abraçada, respiração. Depois a gente pede para o garoto juntar tudo. Como é que é isso?
Será que tem componentes que se interagem mais e é possível fazer isso? Tem outros que é menos, que o professor precisa construir pedagogia para a interação? Como é que funciona essas questões? Não é? Então, como é que eu faço o processo pedagógico do básico até lá em cima? E aqui o especializado não é só o nadar. É jogar o polo, é brincar de biribol, é brincar de pega-pega, é brincar dos jogos culturalmente que as crianças querem, enfim. Não é? Elas querem brincar na água. Então esse é o processo que está aqui dentro. Para quem quiser um espaço de intervenção, e é um espaço onde a gente pode observar se as ações dos professores têm algum efeito, têm algum ganho no dia a dia das crianças. Então esse é o espaço Aprendendo a Nadar. Ele é composto, então, pela professora Regina e a professora Kika, essa carinhosamente que a gente chama Valquíria, não é? São duas professoras que estão há um bom tempo com a gente. Geralmente a gente tem os monitores, por exemplo, está aqui a Liz, que é a aluna de primeiro ano e que já está lá com a gente, não quer sair, perdeu a bolsa e não está importa, ela quer continuar lá dentro, né? E é assim que a gente vai trabalhando, com monitores voluntários, hoje é estagiários que eles chamam, não é? Então, nós estamos hoje por 80 crianças, tem hoje matriculada no Aprendendo a Nadar. E aí é a possibilidade da gente estar nesse universo trabalhando e aprendendo com eles. O que a gente fez até agora, origem do LACOM, objetivos, estrutura e foco dos estudos. Não é? Então a gente vai conhecer os conceitos básicos, vai trabalhar o texto, vai fazer discussão, mas tem um espaço para trabalhar. Trabalhar no sentido de aprender ali no dia a dia, aprender na intervenção e aprender na pesquisa. Ok? Como é que a gente vai funcionar? Ok? Eu sei que eu já passei um pouquinho aqui do tempo, mas vou pedindo um pouquinho de resistência, né? A gente já saiu da fase pedindo um pouquinho de resistência aqui. Então, o LACOM, eu estou usando essa sigla para designar esse grupo misto, ok? Porque o LACOM até hoje funcionava presencial. Agora ele passa a funcionar nessa nossa perspectiva de forma mista, né? Às vezes você vai poder vir, às vezes você não vai poder vir e vai assistir do seu celular. Mas não é por isso que você não está no LACOM. Essa é a questão, né? Esse LACOM híbrido, vamos assim chamar. Primeiro que esse LACOM, o LACOM ele tem, já vou mostrar, vários professores, várias temáticas, fisioterapeuta, intervenção com Parkinson. Quer dizer, nós estamos num segmento do LACOM. E esse segmento do LACOM é que é virtual, ele é híbrido, né? Não é todo o LACOM. Então, esse ambiente virtual ele vai funcionar por uma plataforma chamada Basecamp. O que é o Basecamp? É um site. A gente fica fechado, não fica exposto, e ele permite fórum, ele permite organograma de trabalho, ele permite partilha, enfim, ele permite a gente fazer o que está fazendo aqui. Imagina que a gente tem um projeto, tem que ser entregue no dia 20, e ali você vai montando todas as ações, tem quem é supervisor, quem não é. Opa, não. Obrigado. Ok? Esse lugar é o lugar de trabalho, é como se fosse essa sala. Dado o que a gente faz na sala, a gente leva para o Facebook aquilo que a gente quer divulgar. Né? Vocês viram hoje que a gente está com 170 pessoas no Facebook. Não faz sentido a gente imaginar que 170 pessoas vão trabalhar. Né? Então nós vamos ter alguns, e o nosso primeiro trabalho é informar esses 170. Fazer ali, pôr o resumo pequeno, pôr o resumo estendido, colocar o vídeo, para que essas pessoas, porque se elas vieram até nós, elas têm alguma ideia, talvez não de trabalho, mas de conhecer o que está acontecendo ali. Então, nosso trabalho, quem se integrar aos membros, é diferente de quem participa ali do Facebook, e são ações diferentes. Quem participa ali fica dentro, não é? E dali a gente vai para o campo aberto. Então, são dois momentos distintos. A gente trabalha entre a gente, produz coisas, discute entre a gente, faz as coisas, algumas coisas vão ser publicadas, outras vão para congresso, outras vão para, enfim, diferentes lugares, mas o nosso endpoint final é sempre alimentar aquele grupo dentro do Face. Alimentado aquilo, a gente alimenta agora o Face e as mídias sociais. Ok? Então, tem essas fases que a gente vai construindo. Então, é uma plataforma de gestão de projeto. Tomei a liberdade, eu vou abri-la para nós, quem quiser trabalhar nesse âmbito, dia 29 de julho, é o dia que eu cheguei no LACOM, né? Há 19 anos atrás, eu cheguei aqui dia 29 com minhas malas, como aluno, e não saí mais. Eu falei, vai ficar emblemático, é semana que vem, sexta-feira que vem, não é? Um dia eu cheguei no LACOM, agora vai ser o dia que eu brinco aqui, o dia que eu trouxe minhas malas para morar na casa de uma professora. Foi assim que eu cheguei aqui, sem dinheiro, só com a vontade de estudar. Né? Então, acho para mim é bastante emblemático esse dia.
Preparação de material, é onde vai ter os fóruns, onde a gente vai trabalhar com os resumos, com as tradições, apresentações, é lá que a gente vai gerir as coisas. Porque no Face fica bastante exposto, e ali fica fechado, é da mesma forma, aparece a sua carinha, o que você fala, é bem parecido, em certa forma, com o Facebook. Só que lugares diferentes. No Face vai tudo numa timeline, né? Lá fica discussão num lado, perguntas do outro, as tarefas de vídeo, as tarefas de tradução, fica tudo separadinho, então é bastante organizado. E o ambiente real, que é aqui, né, porque não é porque nós estamos lá que a gente não vai se reunir aqui. Né? Então nós vamos ter nossas reuniões, o nosso dia a dia de trabalho, nossas conversas, e aí a gente vai se reunir em torno do quem está aqui pode acessar o programa Aprendendo a Nadar, pode acessar o projeto Muzambinho e pode acessar o projeto Pinheiros. Quem está distante, essa é a segunda fase. Como é que a gente faz pessoas longe se entregarem aos projetos? No primeiro momento, eles vão se integrar ao Lacon hashtag, depois eles vão se integrar ao projeto. Mas vamos devagarinho para a gente poder se estruturar. Primeiro com quem está aqui, a gente começa a criar uma dinâmica, dada essa dinâmica, a gente começa a adotar pessoas de fora. Né? Porque daí, se eu tenho 2 ou 3 que já estão trabalhando bem aqui, eles adotam pessoas de fora e a gente consegue expandir o laboratório. Né? E dentro, claro, vocês depois de algum tempo trabalhando com a gente, começa a ser membro do Lacon. Não é? Então, membro do Lacon, essa é a primeira equipe que a gente formou, eu fui lá buscar a foto dos meninos, né? Então a gente tem eu de coordenador, esse aqui são os supervisores de área do Basecamp. Então você vai entrar lá dentro do Basecamp, tem as áreas, cada uma dessas áreas tem uma pessoa que vai adotar vocês, né? Assim como depois vocês vão adotar, vocês vão ser adotados. Então está aqui o Cleverton, que é de Manaus, está aqui o Ricardo, que estava aí, foi para lá agora um pouquinho, está aqui o Fernando, está aqui o Matheus, que está nos Estados Unidos, que está passeando por aí hoje, está aqui o Leonardo, está aqui a Mariana, que está... Onde a Mariana está? Eu sei que ela está com 2 horas de fuso. Daqui a pouco ela vai falar e vai responder pelo Face. Ela está escutando a gente via internet. A gente tem a Aline, que está lá no fundo. A gente tem o Neco e a Tainã, que está lá no Ceará, que daqui a pouco também vai estar com a gente. Chega aqui dia 8 de agosto. Então não é porque eles não estão que já não fazem parte, não é? Então um pouco esse universo. São as pessoas com quem eu confio e que vão ajudar nesse processo. Então só para ter ideia, quem for trabalhar com tradução de texto é o professor Cleverton que vai ajudar. Então ele aqui, né, domina a língua, domina a área e vai fazer essa... Ah, eu queria ajudar na tradução, eu domino um pouquinho de inglês. Ok, se liga ao Cleverton, tem lá os textos, vai começar a fazer essas traduções. Quem está aqui tentando fazer iniciação científica, teve os textos corrigidos, os primeiros, pelo professor Ricardo. Então cada um tem uma área que está atuando ali dentro. Né? O Beto não está aqui, porque o Beto já está lá de coordenador do Projeto Pinheiros. Né? Então, aqui é o espaço virtual, são os coordenadores do espaço virtual. Então, quando você se ligar, eu quero fazer um resumo. Quem é o coordenador do resumo? A Aline. A Aline é a divulgadora, é aquela que pega material para poder divulgar. Então, o resumo cai no universo da divulgação. Né? Ah, eu queria montar um projeto, eu vi que tem aí várias coisas, eu gosto de estudar isso, eu queria montar um projeto. Com quem que você vai se ligar? Com o Matheus. Matheus, coordenador dos projetos. Né? Mas ele não está aqui, está lá nos Estados Unidos, fazendo o doutorado dele, mas vai ajudar a gente dentro desse universo. Tá? Então, esses supervisores é que vão, dado, né, não sei quanto nós somos, vai depender, eu acredito, da época, mas é eles é que vão atuar junto com a gente dentro desse espaço virtual. Ok? E aí nós temos, então, as reuniões temáticas, conhecer a literatura, tradução, resumo, essas são as tarefas para o dia a dia. Lembra que para estudar, geralmente a gente vai para um grupo de estudo, o que acontece? Eu vou lá, escuto e vou embora. Não, aqui é um pouco diferente, você escuta, mas você tem que atuar, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que mostrar, você tem que construir, porque aí você aprende. Não é? Porque senão a gente fica escutando, eu vejo lá, dá aula, não. Vai querer dar aula? Vamos organizar um processo em que daqui a pouco você está junto com a gente dando a aula lá no Aprender a Nadar. Né? Você não tem experiência, eu queria... Bom, começa com estágio, vai observar, vai fazer pequenas atividades, básico, né? Formação profissional. Ok? Então, essas são as tarefas, reuniões temáticas a cada 2 vezes no mês, com temas específicos, literatura. Imagina que uma literatura lá para o mês de novembro é em inglês. Metade de nós não lê. O que a gente vai fazer? Aciona o pessoal da tradução, o pessoal da tradução vai produzindo esse texto, quando chega lá perto o texto está possível de ser entendido. Poxa, mas mesmo assim tem as pessoas que estão trabalhando muito, que querem participar, mas não conseguem. O pessoal da tradução express faz um texto pequenininho e possibilita para todo mundo. Ok? Então é nesse sentido as tarefas. Reunião, conhecer literatura,
nós vamos produzir uma biblioteca. Eu tenho infinitos textos, eu partilhei um pouco com o Fernando, um pouco com o Léo, mas ainda tem muita coisa ali. O que é a ideia? É a gente construir uma biblioteca que fique pública, que todo mundo possa utilizar, né? Eu posso doar aquilo que eu tenho, mas tem muita coisa faltando, muita coisa que só tem a referência, muita coisa que só tem o PDF e não tem a referência. E aí as nossas tarefas vão ajudando a sistematizar isso dentro lá do site do Fulguratio. Isso, novamente, é público. Então a gente está construindo algo para se tornar público, cada vez mais público. E aí a gente ajuda o professor lá que vai dar aula, ajuda com os exemplos, com os vídeos, a gente tem esse ambiente. Né? Então, vídeos, textos e profissionais. A ideia é que a gente cadastre, eu tenho um cadastro mais ou menos de 80 profissionais no Brasil que trabalham com habilidades motoras básicas para as crianças. Disponibilizar, porque se você quer, né? Imagina que você vai começar a trabalhar. Onde você olha? Você pode olhar o seu vizinho aqui em São Paulo, mas se tivesse um leque de opções pelo Brasil todo, você tem uma coisa muito mais rica. Então, a gente possibilita essa construção dos profissionais. A construção do fórum, questões e discussões, formação técnica e conceitual por cursos, como a gente falou, isso aqui um pouquinho mais para frente, talvez a gente faça um no final do ano, a gente fez aqui um ensaio, testou algumas ideias, e agora a gente vai um pouquinho mais para frente, e as pesquisas, elas, né, eu fiz uma pesquisa, vai virar artigo? Não. Eu fiz uma pesquisa, dependendo de quem está ali atuando, talvez um bom resumo para levar para o Cela Physics, para levar para um congresso, para levar para o seminário escolar. Né? Ah, nós temos fôlego, queremos transformar isso num artigo. Ok, vamos construindo isso. Então, cada um com o seu nível de atuação vai poder produzir o seu tipo de documento final. Não é? Isso é, então, o ambiente virtual. Então, entenderam? Nós temos tarefas, supervisores, algumas tarefas têm uma implicação direta no conhecimento, outras é na nossa formação, na grande maioria na nossa formação inicialmente. E aí, participando dessa ação do Lacon hashtag, você pode participar do Lacon. Então, conforme você for participando disso, você vem para o Lacon. O que é vir para o Lacon? É participar do dia a dia aqui. Não é? Quem que você tem aqui? São esses professores. Então, não é mais com o Luciano, é com o professor Gotani, professora Camila, professor Jorge, professor Flávio, que agora está no exterior, mas está aqui, professora Andy, eu, professora Sueli, que acabou de se aposentar, mas está aqui, para mim ela é laboratório, professor Humberto. Rapidamente, o professor Gotani atua em todas as áreas do comportamento motor, aprendizagem, desenvolvimento. A professora Camila é fisioterapeuta, trabalha nas questões de aprendizagem e populações especiais. O professor Jorge é da área do desenvolvimento e atua na área de crianças hoje chamadas de TDC, que é um transtorno do desenvolvimento da coordenação. O grupo dele foca psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, sempre no diagnóstico e intervenção dessas crianças. Professor Flávio no âmbito da aprendizagem motora. Professora Andréia no âmbito da aprendizagem e da natação, né, da estrutura do nadar. Eu dentro das habilidades motoras básicas. Professora Sueli sempre atuou no âmbito das habilidades motoras, desenvolvimento e idosos, sempre centrado na questão dos idosos, e o professor Humberto aliando aprendizagem motora e esporte, né? O estudo das técnicas, das táticas, a partir de uma base de conhecimento do laboratório. Então, você começando a participar, você expande o universo, porque você vai ter acesso às reuniões, por exemplo, de sexta-feira, elas são relativamente fechadas, porque a gente não deixa aberto ao público, é por convite, e aí você pode participar dessas coisas, você amplia o horizonte do comportamento motor, não é mais habilidade motora, e aí vocês vão ver de tudo aqui dentro, ok? Então essa é um pouco a ideia. Só para ter um pouquinho final, já vou fazer assim. O que a gente faz no laboratório? A gente estuda fundamentalmente mudança comportamental. Ora, mudança aprendizagem, ora, desenvolvimento. A gente aqui discute fundamentalmente como muda. Às vezes, como o professor ajuda na mudança, às vezes, por que está mudando aquilo de acordo com algumas restrições. Isso aqui dentro do campo da infância até o estágio de idoso, focado às vezes no aparecimento, a emergência de uma habilidade, às vezes focado na excelência, por exemplo, do esporte, lá, o passe, o chute, às vezes focado no aperfeiçoamento ou na reabilitação. Então, Lacon é um pouco isso. Foco nosso, mudança comportamental. A gente sempre estuda a mudança. Dada a mudança, ela às vezes é caracterizada como aprendizagem, como desenvolvimento. Às vezes, ela é uma mudança em que aparece algo que não existia, o andar, o correr, o saltar. Às vezes é como que aquilo é introduzido dentro do esporte, como se aperfeiçoa e como se reabilita, por exemplo, no caso da Camila, que estuda, ou do Jorge, que se estuda populações especiais.
Esse é um pouco, só rapidamente, muito sinteticamente, o que é o LACOM, né? Então agora um pouquinho mais genérico. E a brincadeira é que se você participa do LACOM, você participa da EFEUSP, ou seja, você tem acesso à Universidade de São Paulo, você tem acesso aos laboratórios que estão aqui, a gente tem algumas parcerias com outros laboratórios, então, por exemplo, concretamente, com o laboratório da hemodinâmica, que trabalha com aquele estudo de Muzambinho, a gente tem os pais, tem outros aspectos dos pais, que é onde o João atua, então essa parceria também é possível ali dentro, e agora com o professor Alexandre dentro do universo da formação esportiva. Então, novamente, você entrando no grupo, você não está no grupo, né? A ideia é que você possa usufruir um pouco desse bem maior, que é a EFEUSP, né? A EFEUSP lá, 1930, aqui já é 70, né? Na verdade, 75, que é o nosso primeiro prédio, que é aquela entrada inicial. Essa aqui, sim, é 1934, a primeira turma de educação física da nossa escola. O nosso prédio atual, e a última construção, que é o prédio que a gente está aqui hoje, que é chamado de prédio dos laboratórios, né? Que é uma grande conquista para a gente, que foi ter espaços específicos para se desenvolver. Depois a gente vai andar um pouquinho por aqui, são 3 ambientes que nós temos, essa sala de estudo e de reunião, uma sala de coleta e uma outra sala de coleta ali na frente, para quem não viu, pelo menos dá uma passeada. E você conhecendo a EFEUSP, a ideia é que você tenha acesso à USP, não é? Você não se torna aluno USP, né? Mas a gente tem condição de entender um pouco o que é a Universidade de São Paulo, e a Universidade de São Paulo tem certeza que se agrega a você, porque essa é a ideia da universidade, ela não vive para ela vive para a sociedade. A questão é como é que a gente constrói pontes para trazer a sociedade, como é que a gente convida a sociedade. Né? Venha ver, a gente tem cinema gratuito aqui todas as quartas e quintas-feiras. Às vezes está vazio, e a sociedade podia estar usufruindo. Mas são sessões de cinema com discussão depois. Então tem o filme, depois tem um professor convidado, ele vem fazer a sua temática, vem fazer a sua discussão. Então você tem museus aqui dentro, então trazer um pouco esse âmbito da formação de vocês. Não é? A universidade é pública por isso, não para passear aqui dentro, mas para poder usufruir dos seus serviços. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês.